Hoje nós vamos falar sobre um paciente de UTI que precisa ser aspirado. Essa técnica é uma técnica invasiva, é uma técnica um pouco complexa, principalmente para quem não tem o hábito, o costume de trabalhar com técnicas estéreis, com técnicas assépticas. Então nós precisamos prestar bastante atenção onde tocar, onde não tocar, para que evite levar contaminação para o nosso paciente que já se encontra dentro de uma unidade de terapia intensiva e imunologicamente deprimido. Então, qualquer micro-organismo que você leve para ele já vai ser assim, uma coisa assim grande, que vai comprometer bastante o quadro que ele já está apresentando. Então, vai ser muito importante que a gente preste bastante atenção, porque não vai ser só esse procedimento asséptico, existem muitos outros. E aí você precisa ter aquele manejo, saber trabalhar com as duas mãos, é interessante também, para que vocês tenham esse cuidado de não contaminar o material que você está utilizando na técnica. Eu tentei fazer aqui, no nosso boneco de laboratório, deixá-lo assim, especificamente um paciente de UTI, um paciente grave. Como nós vimos, grave, porém recuperável. Quem encontra um paciente nessa situação, pensa que ele já está, vamos dizer assim, com o pé na cova, mas não é o caso. Vocês viram também na aula que paciente de UTI, quer dizer que a UTI tem a intenção o objetivo de receber, de admitir pacientes graves, mas são pacientes recuperáveis. A gente não tem objetivo, não é indicação de receber um paciente já em fase terminal, porque o objetivo da UTI é justamente recuperar o paciente na gravidade que ele se encontra. Então a gente recebe ele extremamente grave, com todos os dispositivos necessários para que contribua para o restabelecimento dele. Com o passar dos dias, semanas ou meses, quem sabe, a gente nunca pode dar ao certo o tempo que ele permanecerá na UTI. E com esse tempo ele vai se recuperando aos pouquinhos, claro que o uso de medicamentos, os cuidados contínuos da enfermagem, a assistência contínua também do médico, que é o único setor dentro do hospital que o médico não se ausenta, ele está sempre presente. Talvez não ali do lado do paciente como nós estamos, mas ele está lá próximo da área onde ele se encontra. O plantão é de 24 horas, assim como a enfermagem também. Então, eu quero mostrar para vocês o que foi que eu improvisei aqui, tá? Em mente eu tenho um paciente de UTI, então no sentido cefalopodálico, eu instalei aqui uma sonda nasoenteral no paciente, que é esta daqui, tá? Sonda nasoenteral que vai contribuir para a alimentação desse nosso paciente. Observem que ela é de um material diferente da sonda gástrica e ela também tem um objetivo diferente, que é só a gavagem. A sonda enteral, ela não elimina, ela não drena, só entra, não sai nada, só alimenta, ok? Então ela está aqui conectada e normalmente ela é conectada no equipo que nós vamos colocar em bomba de infusão, tá certo? Isso aí vocês vão aprender depois. Seguindo, nós temos também o tubo orotraqueal, que é este daqui, que vai estar conectado, aqui é o improviso também, mas vai estar conectado ao ventilador mecânico, aquele que vai passar o oxigênio para o nosso paciente, que o paciente se encontra sedado e entubado. Aí vocês podem me perguntar, ele sempre fica sedado, professora? Enquanto a sedação estiver sendo mantida, ele vai ficar sedado. Agora, quando a gente tiver o objetivo de tirar ou extubar esse paciente, tirar o tubo, nós vamos começar com desmame, que é diminuindo gradativamente o oxigênio, para que esse tubo seja retirado, que nós chamamos de extubação. Descendo, vocês poderiam me perguntar se aqui eu colocaria uma cânula de traqueostomia. Não. Ou você usa o tubo ou você usa a cânula. A traqueia não tem espaço para os dois. Descendo, nós temos um acesso central que é aqui a subclávia. A subclávia, nós temos aqui um cateté duplo lumen, tá certo? Aqui temos um trio-way que nós vamos aqui trabalhar manipulando esse trio-way, vulgarmente chamado de torneirinha, para poder então indicar qual é a solução que está sendo infundida.
Aqui tem um Polifix, tá? Vocês já conhecem, devem conhecer, conectado aos equipos e ao soro, tá bom? Então, isso aí eu acredito que não exista dificuldade para vocês que já devem ter trabalhado com este tipo de material, esse sistema todo aqui. Descendo, nós temos também aqui a monitorização cardíaca, certo? Essa monitorização serve para a gente tomar conhecimento de como se encontra a situação cardíaca desse paciente durante 24 horas. Então, ele vai mostrar se o paciente está em arritmia, se ele está taquicárdico, se ele está bradicárdico, se tem fibrilações, se está apresentando sístoles, alguma coisa de intercorrência ou até mesmo normalidade. Porque o fato da gente monitorar um paciente na UTI não significa obrigatoriamente que ele está com problemas cardíacos. É porque a gente precisa monitorá-lo em decorrência dos medicamentos que ele vai usar. Os medicamentos que ele usa, muitos agem sobre o coração, diminuindo os batimentos cardíacos ou aumentando. E a gente precisa acompanhar isso daí. E só podemos acompanhar sendo monitorado. E tem outra situação também. Não teria o porquê, não teria sentido nós recebermos um paciente na UTI onde todo cuidado é contínuo e assistência especializada se você não monitorasse ele. Então, para não ser monitorado, é melhor continuar na enfermaria. A partir do momento que ele chega na UTI, ele precisa sim ser monitorado. Não só o monitor cardíaco, mas também temos o oxímetro. O oxímetro é colocado. Nessa pandemia em que nós vivemos, todo mundo já tem conhecimento do que significa um oxímetro, para que serve ele. Então, o sensor é colocado em uma das extremidades, aquela que tiver melhor perfusão sanguínea, tá certo? Isso aqui é uma perfusão tecidual ou perfusão sanguínea, ó. Eu faço isso na polpa do dedo do paciente e observo se tem sangue circulando na periferia. Aí eu escolho o dedo e eu coloco o sensor. Não tem dificuldade porque tem já um dedo desenhado. Então, o local do dedo, ó, vejam que no outro lado não tem o desenho do dedo. O outro lado não tem. Esse aqui tem. Então, o lado que tem dedo é o lado que vai ficar por cima, referente à unha do paciente, tá bom? Isso é importante. Descendo aqui, nós temos também um dreno de tórax. A drenagem torácica é muito importante para poder retirarmos aqui na cavidade torácica, pode se juntar sangue, pus ou ar. Uma dessas situações, né, qualquer que seja uma delas, tem indicação de usar um dreno de tórax. Existe uma aula, vocês vão assistir também, que é esvaziamento de dreno, para poder saberem como esvaziar esse dreno. Ele está aí, tem que ficar no nível mais baixo que o paciente, para poder haver uma drenagem eficaz, tá? Porque se ficar no nível igual do paciente, não drena, que ele drena através da força da gravidade. Então, esse se chama dreno de tórax. Aqui nós temos uma colostomia. A bolsa de colostomia está conectada aqui, aderida ao estômago, tá certo? E aqui a gente vai observar tudo que está sendo drenado pelo estômago, ou seja, o paciente está evacuando por aqui, tá certo? Então, nesse local daqui, nós utilizamos essa bolsa que é a bolsa comum, mas temos também a bolsa de Caraia, caso o paciente vá permanecer mais tempo com essa bolsa de colostomia, porque também o tempo é muito ligado à patologia ou ao procedimento cirúrgico que foi feito. Descendo, nós temos aqui uma sonda vesical, que é aquela sonda onde vai nos ajudar a tomar conhecimento exato do volume de diurese que está sendo eliminado. Então, eu jamais poderia medir isso, principalmente num paciente sedado, inconsciente, que não pode me pedir a paradeira, nem qualquer outro dispositivo para poder juntar, né, o volume urinário. Então, a única opção da gente é sondar esse paciente para que tenhamos, através do coletor de diurese, que vem graduado, para que tenhamos o volume exato do que está sendo drenado. Então, é não só o volume urinário, mas temos também o conhecimento de algumas substâncias que venham junto com essa urina. Pode vir sangue, que nós chamamos hematúria, pode vir pus, que nós chamamos piúria, e algumas outras situações. Isso é muito importante que a gente tenha
conhecimento e, a partir de então, temos dados para registrar no prontuário desse paciente. E lembre-se, tudo que a gente anota no prontuário vai servir para fechar o diagnóstico desse paciente ou então para dar um acompanhamento à assistência que está sendo prestada. Não só assistência da enfermagem, como assistência também médica. Muitas vezes o médico não está ali 24 horas do lado dele, ele vem, faz o exame, faz a anamnese, faz a avaliação clínica, prescreve e vai para o quarto ou então permanece ali prescrevendo os outros pacientes. Mas quem está mesmo a par de tudo que acontece com esse paciente, do que está sendo introduzido, do que está sendo eliminado e outras situações mais, quem está por dentro mesmo é a enfermagem. É a enfermagem que precisa anotar, registrar, para que através desse registro os outros profissionais tenham conhecimento do que está acontecendo com esse paciente. E por fim, nós temos os curativos, que normalmente o paciente de UTI tem curativos complexos. Não são curativos simples, de uma simples ferida operatória que não tem nenhum procedimento, nenhum processo flogístico, nem infeccioso. Normalmente o paciente de UTI tem sim processos inflamatórios e infecciosos. Aqui nós temos um curativo em decorrência de uma ferida operatória, um curativo simples, mas também nós podemos encontrar curativos na região do cóccix, podemos encontrar curativos na região do calcâneo, ou, por fim, podemos encontrar curativos cobrindo feridas extensas ou não, profundas ou não, principalmente nas proeminências ósseas, que é muito característico de paciente acamado. Quanto mais tempo o paciente fica imobilizado no leito, acamado, aumenta a possibilidade dele apresentar úlceras ou lesões por pressão nas proeminências ósseas. Então, onde ele apresentar proeminência óssea, no momento que a gente estiver dando assistência, principalmente no momento da higienização, é interessante que vocês prestem bastante atenção nesses locais de proeminência para saber se está iniciando o estágio da lesão. O estágio 1 é aquela área onde você observa um eritema, um certo edema, e você faz pressão e a área da lesão não fica esbranquiçada como normalmente acontece, por exemplo, quando você pega uma insolação. Você toca, faz pressão e aquela área fica esbranquiçada, depois volta ao normal. Já na lesão por pressão, isso não acontece. Então já tem como a gente diferenciar, além do local, que já é um local assim predisposto ao aparecimento de uma lesão, que é justamente em cima de uma proeminência óssea. Eu acredito que seja basicamente isso daí que eu queria passar para vocês. E nós vamos falar agora sobre a bandeja de aspiração traqueal, que vai ser através do tubo traqueal, que eu mostrei para vocês. E, além da bandeja, eu vou mostrar o procedimento. Prestem bastante atenção, é um procedimento asséptico e vocês vão precisar também realizá-lo na ausência do fisioterapeuta. Ou talvez, de repente, até na presença dele. De repente, ele está em outro paciente, a UTI tem vários leitos, e ele está ocupado com o paciente, e de repente um outro paciente começa a apresentar, o oxímetro de pulso começa a alarmar, mostrando a você que o excesso de secreção precisa ser eliminado. E aí não tem como o paciente ficar esperando o fisioterapeuta terminar o procedimento em outro paciente para que esse oxímetro pare de alarmar. Então eu preciso entrar em ação, vou precisar preparar a bandeja, né, e iniciar o procedimento asséptico e eu mesma fazer a aspiração, tá bom? Então pode ser na ausência dele ou também na presença dele. Aqui nós estamos com a bandeja onde nós temos os materiais necessários para fazer uma aspiração pelo tubo. Nós chamamos tubo orotraqueal, mas a gente sabe que esse tubo pode ser introduzido também pelas narinas, a depender da necessidade. Não são os casos de UTI, mas se você de repente trabalhar no centro cirúrgico e esse paciente for submetido a uma cirurgia oral, na cavidade oral, para não ocupar o espaço dentro da cavidade oral, o anestesiologista usa o tubo através das narinas, tá certo? Então não se espantem se vocês encontrarem um paciente entubado através das narinas, mas normalmente é através da cavidade oral. E aí nós temos aqui o essencial, né? Não tem como você aspirar sem uma sonda. Então nós temos uma sonda de aspiração traqueal, nós temos
as gases esterilizadas, que nós vamos limpar a sonda caso haja necessidade. Nós temos uma luva estéril, em decorrência de um procedimento C asséptico. Nós temos a solução fisiológica, que nós vamos colocar no recipiente estéril para poder lavar a sonda, certo? E nós temos os EPIs. Os EPIs extremamente necessários. Óculos, porque eu vou trabalhar com secreção, e a máscara com filtro ideal para nós não inspirarmos ou o paciente não passar nada através das vias aéreas. Então, o filtro dessa máscara é o filtro, tá? É a máscara ideal para que a gente use nesse procedimento. Eu não vou usá-la agora para que facilite para vocês me escutarem bem, tá certo? Mas ela precisa estar na bandeja e ao realizar o procedimento vocês vão precisar usá-la, tá bom? Bem, vamos começar. Vamos abrir o nosso recipiente aqui, o recipiente estéreo, certo? Vamos colocar nesse recipiente estéreo a gaze. Vamos colocar nesse recipiente estéreo também a sonda. Ela está um pouco aderida no plástico, mas ela sai. Sem precisar você tocar nela. Observem que eu estou fazendo de tudo, tá? Desprezo o primeiro jato do soro e já coloco aqui fazendo uma medição de quanto de volume eu estou desprezando no recipiente, porque caso o médico prescreva, solicite que você coloque, registre no prontuário o quanto que você retirou de secreção, eu vou precisar descontar no total da secreção a quantidade de soro que eu joguei aqui no recipiente para lavar a sonda. Então vamos supor, eu coloquei aqui 100 ml, quando eu olhar no vacuômetro tem 150. Então eu desconto os 100 ml e 50 ml vai ser só de secreção. Aí eu vou também registrar qual é o tipo de secreção, qual é a coloração dela. O tipo que eu estou falando é a consistência, se ela é espessa, qual é a coloração, se essa secreção é esbranquiçada, se é amarelada, esverdeada ou, no máximo que ela pode chegar nessa mudança de coloração, é amarronzada. Quanto maior for a mudança, tá? Para mais escura, dessa secreção, significa que mais agravamento está acontecendo no sistema respiratório desse paciente. Então, o processo infeccioso nos pulmões ou no sistema respiratório dele está se agravando a cada vez que a secreção muda de cor, saindo do mais claro para o mais escuro. Observem o que eu acabei de passar para vocês. Vamos abrir a luva para poder então iniciarmos o procedimento. Para quem já fez troca de coberturas ou curativos, deve estar lembrado que nós utilizamos as duas luvas, porém, uma das mãos vai ficar para os materiais totalmente esterilizados e a outra mão vai ficar para o material que eu posso pegar sem medo de contaminar. Aqui, vocês não vão encontrar isso não, mas isso aqui é um cuidado meu, tá? Particular meu. Por quê? Porque aqui, quando eu for desconectar o tubo da traqueia, do ventilador mecânico, eu já deixo aqui, porque aqui eu considero uma área mais limpa do que o próprio corpo do paciente, ou então do lençol que estiver cobrindo ele, tá certo? Aqui é o ar-condicionado, viu, gente? Mas não fica assim, não. Então, vamos aqui com a mão esquerda, eu vou pegar na borracha. Com a mão esquerda eu também vou abrir o vacuômetro, vai fazer aquele barulho de vácuo, de pressão, tá? Tirei aqui a gase que estava protegendo a borrachinha, já abri o vacuômetro e aqui eu toco em tudo que for estéreo. Vou pegar a sonda e vou conectar aqui na borracha látex ou de silicone, tanto faz. Conecto sem tocar na borracha com a minha mão direita, que é a minha mão estéreo. Aqui com essa mão eu vou desconectar.
No momento que eu estou desconectando aqui, imediatamente o ventilador mecânico vai alarmar. Gente, eu vou tirar esse papel daqui, tá? Imediatamente o ventilador mecânico vai alarmar. Por que que ele vai alarmar? Porque ele foi orientado a passar oxigênio para o meu paciente. A partir do momento que eu desconecto, eu estou impedindo que ele passe esse oxigênio. Então ele vai alarmar para mostrar a quem estiver dando assistência a esse paciente que algo de errado está acontecendo. Só que aqui agora eu sei o que está acontecendo. Eu vou precisar desconectar para poder aspirar esse paciente. Aí eu venho para cá, sem tocar no tubo, aspiro, já vou começando a observar aqui, ó, que tá saindo secreção. Aí eu já vou saber se essa secreção é espessa, qual é a coloração dela. E lá no vacuômetro, aqui, eu vou saber o volume. Assim que o oxímetro de pulso, que o sensor está conectado no dedo dele, começar a alarmar, significa que a saturação de oxigênio está baixando, em decorrência do ventilador mecânico que está desconectado. Então a tendência é a saturação baixar. Aí eu vou, conecto de novo, dou um tempo para o oxímetro, a saturação subir e o oxímetro parar de alarmar. Quando eu conecto novamente, imediatamente o ventilador mecânico para de alarmar, mas o oxímetro ainda permanece alarmando. Aí, gradativamente, como está chegando oxigênio para ele, gradativamente a saturação vai subindo. Quando ele parar de alarmar, já é outro momento que eu repito o procedimento. Aí eu venho para cá, ó. Há quem pergunte quanto tempo eu passo aspirando esse paciente nesse processo aqui, ó. Na verdade, a literatura começou a observar que o tempo em que a saturação baixou e o tempo que ela volta a ficar mais alta é justamente um intervalo de 10 a 15 segundos. Então, na literatura, vocês poderão encontrar esse intervalo de tempo de 10 a 15 segundos a cada entrada da sonda para aspirar. Mas eu, particularmente, eu prefiro me guiar pelo oxímetro. Quando ele alarma, significa que eu devo parar. Quando ele para de alarmar, significa que eu devo voltar a aspirar. E quantas vezes eu devo introduzir a sonda, professora? Quantas vezes você achar necessário. Nessa situação, quem vai avaliar é você. Você faz a avaliação em decorrência do que está sendo aspirado, aí você vai observar se está sendo mais necessário introduzir mais vezes ou não. Aí não existe literatura para poder dizer quantas vezes você vai introduzir, tá? Nem também quantas vezes você vai aspirar esse paciente ao dia ou nas 24 horas. Tudo vai depender da necessidade ou da patologia ou do quadro clínico dele. Ele é que vai lhe dizer qual é o momento de aspirar, tá certo? Não existe horário aberto como as medicações, por exemplo. Mais uma vez, só para vocês memorizarem melhor, tá? Aquele papelzinho da luva que eu coloquei aqui era justamente para isso, ó. Colocar isso aqui, tá? Eu prefiro ficar segurando para essa borracha ou a sonda não bater no paciente, tá bom? Aí eu vou, tiro. Baixou a saturação, ó. Aí eu vou, tiro. Tem que tomar maior cuidado aqui, porque eu não posso pegar. Essas coisas podem acontecer e você tem que saber como lidar com isso. Não ficar nervoso na hora, nem se desesperar, tá certo? Se a sonda saiu muito suja, eu vou precisar limpar. Aí eu trago para cá, coloco a sonda dentro da cuba, que está com solução fisiológica, é uma solução estéril, e aí eu vou também limpar a parte externa dela. A parte externa, basta eu fazer isso, ó. Tá um pouco folgada, mas tem como você trabalhar bem, tá? Só você fazer isso aqui, sair limpando, certo? Na parte externa. Mantenho ela aqui novamente, tá? Para poder, então, eu repetir. Se eu precisar repetir, eu vou fazer isso aqui. Certo?
E aí você vai avaliar se é necessário aspirar de novo ou não. Eu vou fazer mais uma vez. Lembrem-se de tudo que eu conversei enquanto eu estava aspirando esse paciente, no que diz respeito ao intervalo de tempo, ao alarme do oxímetro de pulso, quando você deve parar e quando você deve continuar. Qual é a consistência, a coloração dessa secreção, tá certo? Tudo eu vou precisar registrar no prontuário. Observem que eu preciso aprender a trabalhar com a minha mão, que não é dominante, a minha mão esquerda no meu caso, tá? Então eu preciso para aprender a trabalhar com ela, porque aqui eu desconecto, ó, e aqui eu conecto, sem a ajuda da outra mão. Então não se preocupem também com isso, que com o tempo vocês vão trabalhando isso em vocês e vão aprendendo a trabalhar com a mão esquerda. Uma coisa é você trabalhar com a sua mão dominante, que você já está acostumado. Outra coisa é você trabalhar com a outra mão, que você não tem domínio total nela, tá? Terminei, tiro a sonda, coloco no saco de lixo. Esta borracha que vai ser aproveitada ainda em algumas outras aspirações, eu vou limpar ela na solução que ficou. Se não ficou, não tem problema, é só colocar mais um pouco de soro e lavar a borracha para que o lúmen dela seja limpo. Terminou isso, aí eu fecho o vacuômetro, tá? E eu vou aqui proteger a extremidade da borracha látex ou do silicone para que seja utilizado em outro momento. Não queiram fazer assim isso aqui que eu estou mostrando e não sair perfeito da primeira vez, vocês ficarem estressados. Não precisa isso, tá? Vocês vão conseguir isso também com o tempo. Não sei se vocês viram em aulas anteriores e que eu falei da sonda, da luva. Quanto é importante a gente calçar uma luva do tamanho da nossa mão. Olha como fica a minha luva. Isso atrapalha bastante no procedimento. Então ela nem pode ser apertada demais, que vai limitar seus movimentos, e nem ela pode ser grande demais, que atrapalha. Pronto, terminei o procedimento. Aqui eu retiro a luva dentro da técnica, até porque minha luva está suja, né? Eu estava manipulando ali o material da aspiração. Coloco tudo no meu campo estéril, deixo o meu paciente devidamente arrumado. Observo também como ele se encontra, se as fixações estão limpas. Se não estiver limpa, eu vou fazer uma troca da fixação. Eu vou observar se o tubo também está limpo. Essa traqueia, por muitas vezes, pelo excesso de secreção, ela fica suja. Aí é necessário eu trocar essa traqueia daqui. Se eu observei isso antes de iniciar o procedimento, com certeza eu já providenciei outra traqueia e já está ali no meu campo estéril que eu vou trocar logo que eu termine de fazer a aspiração. Então são alguns detalhes assim que você precisa observar para manter esse paciente que está sob os seus cuidados, para manter o paciente sempre arrumadinho, confortável, né? Sempre realizando os procedimentos corretamente dentro da técnica séptica e deixar ele limpinho, tá certo? Deixo ele arrumadinho. Sim, observação, eu não coloquei, no nosso paciente, eu não coloquei o lençol por cima, já que o paciente de UTI ele não veste roupa, a gente não coloca a camisa aberta nele, a gente não coloca uma calça nele, nada. Porque o paciente de UTI, ele tem todas essas conexões, ó. Ele tem tubos, ele tem cabos, ele tem drenos, ele tem acesso central, acesso venoso, então não é indicação que a gente coloque roupa nele, porque imagine, se eu fosse colocar uma roupa nesse paciente daqui, eu teria que passar todos esses soros daqui por dentro da manga do paciente. E isso daria muito trabalho, eu correria o risco de estar tracionando a punção do cateter e de repente fugir da veia. Então, para evitar esses problemas, a gente cobre só com lençol, tá certo? Deixa ele totalmente protegido. Eu deixei assim, para vocês visualizarem bem todos os dispositivos que nós podemos usar num paciente grave. Tudo vai depender, claro, da necessidade, da patologia dele, do quadro. Mas ele não fica exposto desse jeito, tá? Nós colocamos os lençóis, cobrimos.
Se ele tiver com hipotermia ou necessitando, ou de repente está consciente, está acordado, reclamando de frio, a gente vai e coloca um cobertor por cima. Agora a roupa mesmo, não. Tá bom? Então, vou terminar, deixo ele confortável, arrumadinho, bonitinho. Agora eu vou pegar meu material e vou levar para o expurgo. O expurgo da UTI, onde vai receber todo o material que foi utilizado na técnica com o meu paciente e que agora ele se encontra contaminado. Ok? Até a próxima, espero que assistam bem, prestem bastante atenção, porque quando voltarmos, quem vai fazer o procedimento é você.